Vamos continuar. Eu só peguei uma provinha aqui, né, da nossa amiga aqui, da aluna, que é um dos materiais que eu mandei para vocês, né, que tem a prova da ABIN, né, Oficial Técnico de Inteligência, né, prova da ABIN 2010, tá? Aí eu estava falando aquela questão de perseguir, né, o item é assim, na verdade, ó. Considere que uma das técnicas de acompanhamento de investigado que se desloque por uma rua retilínea consiste em manter um agente no mesmo lado da via que o investigado, a alguns metros atrás deste, e dois outros agentes do lado oposto da rua, né? Um caminhando exatamente ao lado do investigado e o outro a alguns metros atrás. Nessa situação, há 10 maneiras distintas de 3 agentes previamente escolhidos, eu sei quem são eles, por exemplo, agente A, B e C, né? De se organizarem durante uma missão de acompanhamento em que seja utilizada essa técnica. Então, é uma técnica de acompanhamento, né? De investigado. Então, o cara está aqui, aqui é a rua, digamos assim, aqui está o investigado, né? Um vai ficar um agente aqui, agente 1, né? Outro fica atrás e outro algum tempo aqui também atrás, agente 3. Então vai ter um que vai ficar do mesmo lado, alguns metros atrás, outro do lado oposto a esse no mesmo lado, e aqui atrás. Então tem agente 1, 2 e 3. É um método de acompanhamento desse investigado aqui. Correto? Aqui está a rua, digamos. De quantas maneiras 3 agentes previamente escolhidos podem se organizar? Então, tem 1, 2, 3 posições. Para a primeira posição, quantas possibilidades? Quantas? 3. Para a segunda posição, 2 e depois 1. A ordem importa sim ou não? Não importa a ordem? É da ideia de uma fila, digamos assim, né? Então, 3 vezes 2 vezes 1, 6 é a resposta. Entendeu? Aí você percebe, a ordem importa? A ordem não importa. Agora, se eu falasse para você, eu quero formar um grupo com 3, e eu tenho 3 pessoas, quantos grupos eu formo? Um grupo, porque aqui a ordem não importa. 3, 2, 1 sobre 3, 2, 1, daria o quê? 3, 2, 1 sobre 3, 2, 1, daria um grupo nesse caso. Né? Mas, como da ideia de fila, a ordem importa, e eu tenho 6 maneiras. E aqui o CESP, nessa prova aqui da ABIN, ele colocou o quê? Há 10 maneiras distintas? Não, há mais, né? Melhor, há menos. Há 6 maneiras distintas. Tá? Então, assim, gente, já está dando para você responder quase uma prova inteira. Entendeu? Eu estou observando aqui, eu passei muito material para você já, não passei? Muita coisa mesmo. Tá? Então, assim, se for por falta de material, se for por material, está aprovado já. Porque tem muita coisa, sem falar as questões comentadas, que estou até olhando aqui, ó, muita coisa comentada que eu passei. Isso aqui é uma das, né? Muitas provas comentadas, muitas questões, muita teoria. E aqui ainda fala, ó, nessa mesma prova da ABIN, ó, um entrevistador obteve do suspeito a seguinte declaração: ora, se eu fosse um espião, então eu não amaria o meu país, pois eu amo meu país ou sou um traidor da pátria, já que não é possível acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, se eu não fosse um traidor da pátria, então eu amaria o meu país. Logo, introduz uma conclusão: eu não sou um espião e amo meu país. Aí fala, o argumento do suspeito é um argumento válido? Aula passada. Faça em casa essa questão. Tá? Verifica ela. Veja quem são as premissas, quem é a conclusão. Verifique se a verdade das premissas garante a verdade de quem? Da conclusão. Se isso acontecer, o argumento é válido, o raciocínio é correto, a dedução é correta. Beleza? Então verifica tudo direitinho. Aí fala assim, ó, olha o que vocês colocam. A negação da conclusão do argumento. Então você tem que saber quem é a conclusão, que ele não fala para você quem é. Tá vendo? Ó? A negação da conclusão do argumento utilizado pelo suspeito é equivalente à seguinte proposição. Você tem que identificar quem é a conclusão do argumento e verificar se é equivalente. Aí vem o quê? Proposições logicamente equivalentes. Tá ok? Prova da ABIN. Boa prova para a gente fazer. Você tem conhecimento suficiente para responder isso aqui. Tá? Muito obrigado, meu amorzinho. Continuar. Questão 3 que nós paramos, né?
Então, a gente viu aqui o seguinte, ó, voltando para nossas questões de análise combinatória, a gente verificou o seguinte aqui, ó. Nós temos segmentos, né? A ordem não importa, triângulos, a ordem também não importa, tá bom? E vimos a questão de pares, de duplas, isso também a ordem não importa, a não ser que especifique, né? Presidente, vice-presidente, sei lá, uma coisa assim. Então, aí, a ordem importa. Então, para a questão 3, vamos ler a questão 3 e fazer agora. Conversando aqui com o pessoal aqui de Brasília, eu vou sugerir, né, ao Flávio Dai, ou então até o Marcelo mesmo, que a gente possa fazer tipo umas 2 aulas de exercício, seria bacana, seria? Aquilo que eu falei para vocês do simulado, aquilo vai acontecer mesmo. Vou montar um simulado bacana mesmo. Mesmo que não tenha condições de montar essa turma de exercício, não sei como é que funciona aqui na LFG essa questão, né? Turma específica ou turma de exercício, não sei como é que funciona isso aqui. Vou sugerir, vou conversar com a Andréa também, tá? Então, se vocês puderem também pedir para que haja, seria boa também. Mandar e-mail, a gente queria que a gente montar uma turma de exercício de raciocínio lógico. Aí é só exercício. Se vier alguém assistir aula que não tem teoria, aí não é comigo mais. Porque turma de exercício é complicado. Entendeu? Porque o que é a turma de exercício? Eu vou chegar aqui e vou dar só exercício um atrás do outro. Mas é sem parar. A questão aqui é um argumento, tá, vamos fazer isso aqui, ó. Aqui vai ser o quê? Não, tem divisão? Não, tem. E é tudo misturado. Aí vai entrar lógica de primeira ordem, lógica sentencial, análise combinatória, vai entrar probabilidade, equivalências, é tudo misturado. Entendeu? Aí realmente é realidade. Entendeu? A gente consegue montar essa turma de exercício. Mas, independente disso, o simulado eu quero montar com vocês. Tá? Quero montar um simulado bem bacana. Vou mandar o simulado para o e-mail, o nosso e-mail e para o e-mail da rede, né? Da turma do aluno, espaço do aluno lá. E vou deixar. E vou ver se não tiver condições, nem que eu venha aqui só gravar a resolução do simulado e depois eu peço para disponibilizar para vocês. Dar essa resolução, né? Deixar disponível para vocês aí. Tá bom? Mas, se tiver a oportunidade de ter a turma de exercício, é melhor ainda. Tem umas 2 aulinhas só de exercício. Aí é como se fosse uma grande revisão, respondendo tudo. Tá? Vamos continuar aqui. Questão 3. Fala assim, ó. Em um plano são marcados 25 pontos, dos quais 10, e somente 10 desses pontos são marcados em linha reta. Opa, nós temos 25 pontos, Josmar, mas somente 10 são marcados em linha reta. Certo? Certo. O número de diferentes triângulos que podem ser formados com os vértices em qualquer dos 25 pontos é igual a. Então, eu percebo isso aqui, ó. Eu tenho um plano qualquer, certo? Um plano qualquer. Vou chamar de alfa aqui, tanto faz. Não quer dizer nada. Eu tenho 25 pontos nesse plano aqui. Mais 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. São marcados em linha reta. Bem que não está muito em linha reta, mas vamos supor, tá? Marcados em linha reta. 10 pontos. 10 pontos. 10 pontos são marcados em linha reta. E os outros 15? Joga por aqui. Os outros 15 por aí jogados. Quantos triângulos podem ser formados utilizando qualquer ou quaisquer um desses pontos aí? 3 pontos. Bem, pensa comigo. Eu tenho 3 maneiras de formar triângulos aqui. Por que eu estou fazendo essa questão? Porque eu estou mostrando para você que fazer pelo método da exclusão é melhor. Que nem a questão anterior, lembra? Os códigos em que... Aí fala assim, quantos códigos podem ser formados em que 3 não sejam iguais? 3 algarismos não sejam iguais. Então, eu calculo tudo e tiro aquilo que não serve. Fiz pela exclusão. É melhor. Observa. Se eu fizer aqui pelo que serve, é muita continha também, Josimar. Porque formar triângulos aqui, ó, só não vai ser triângulo quando eu pegar os pontos da reta. 3 pontos da reta formam um triângulo? Não. Então, o que seria formar triângulo aqui? Seria o seguinte, ó, pegar 2 que não são da reta e um ser da reta. Isso forma triângulo. O que formaria triângulo também? Pegar um da reta e, digamos, 2 sem ser da reta. E formar triângulo seria o que também? 3, digamos,
que não é da reta. Eu teria esses 3 tipos de triângulos aqui. Mas fazer desse modelo, ó, serve assim, ou assim, ou assim. Certo? Isso quer dizer o seguinte, eu posso ter desse modelo, desse e desse. Então, eu tenho 3 modelos diferentes, 3 tipos. Então, seriam 3 contas. Mas eu prefiro, e também você vai preferir fazer por quê? Pela exclusão. Calcula tudo, até o que é e que não é triângulo. Depois tira aquilo que não é. Calcula o geral. O que é calcular o geral, Josmar? É calcular geral mesmo. É usar todos os pontos. Então, assim, ó, 1, 2, 3. Para o primeiro ponto, eu tenho quantas possibilidades? Para o primeiro vértice do triângulo, digamos assim, melhor. Para o primeiro vértice, eu tenho quantas possibilidades? 25. 25. Depois, 24, 23. A pergunta é, tem divisão ou não tem divisão? Tem ou não? Tem, não tem? Porque a ordem importa? O triângulo ABC e CBA é o mesmo triângulo, né? Vimos ali agora um exemplo. Então, a ordem não importa. E se a ordem não importa, tem divisão. Quantos tracinhos? 3. Então, 3, 2, 1. Gente, guarda isso, por favor, tá? A ordem importa. É só isso o tempo inteiro. Tá bom? Não tem que decorar a forma, não tem que fazer nada disso. Só tem que perceber isso. A ordem importa, a ordem não importa. Se a ordem importa, não tem divisão. Se a ordem não importa, tem divisão. Tá bom? Isso aqui eu calculei o geral, não foi? Então me ajuda, ó. Ajuda aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Com 24, dá 4 em cima. É ou não é? Aqui é 6, por 6 dá 4. 25 vezes 4 dá 100. 100 vezes 23, 2.300. Mas eu calculei o geral, não foi? Calculei o geral. Mas, Josmar, tá bom. O que não serve para a gente? Olha, de tudo que nós construímos ali, o que não serve? Dos 2.300 aqui, existem aqui figuras que não são triângulos. São quais? São aqueles 3 pontos que eu peguei da reta. Então, o que não serve? Quando eu pegar os 3 pontos entre os 10 da reta. Então, 10, 9 e 8. Aqui só são os da reta. Eu estou pegando 3 pontos que são da reta. 10, 9 e 8. Para a primeira posição, 10, 9, 8 possibilidades. 3, 2, 1. Que vai ficar 3 e aqui vai ficar 4. Né, ó? 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Vai embora. 8 por 2 dá 4, por 2 vai embora aqui embaixo. 10 vezes 3, 30. 30 vezes 4, 120. Então, quer dizer que dos 2.300, 120 não são triângulos. Por que não são triângulos? São os 3 pontos que são da reta. Eles formam segmentos de reta e não triângulos. Então, você subtrai. E subtraindo dá quanto? 2.180. Então, nós temos 2.180 triângulos. Fizemos de que maneira? Pela exclusão, que é melhor. Calculei o geral e tirei aquilo que não serve. Vamos de novo ainda, pensar nesse processo aí. São questões demais. Questão 40, por favor. Josmar, e quando nós chegarmos lá em probabilidade, vai ter fórmula? Claro que não vai ter. Não tem momento algum, tá bom? Se você observar as questões comentadas, que eu comentei lá, da PF 2009, eu faço com e sem fórmula, tá? Aí você escolhe o que você achar melhor. Questão 40. Para essa questão 40, tem um texto gigantesco antes, só que eu vou ler só um pedacinho dele, tá? Não precisa nem ler, não. Isso. Pode descer devagarzinho, amigão. Pode descer no texto, que eu vou ler só o finalzinho dele. Isso, tá bom aí, tá bom aí. Aí mesmo.
Bem assim, ó, campo 1, só sublinha o campo 1 aí, só marca campo 1. Campo 1, digite o número do processo com 5 dígitos. Então, essa questão fala o seguinte, tem vários campos dentro de uma consulta processual. Aí tem o campo 1, campo 2, campo 3, campo 4, campo 5. São vários campos. A questão 40 só se refere ao campo 1, então eu vou ler só o campo 1 para a gente. O campo 1 fala o seguinte, ó, digite o número do processo com 5 dígitos. Gente, processo, a ordem importa, sim ou não? Importa. Então não tem divisão, correto? Agora pode ir para a questão 40, por favor. Questão 40. Vai. Isso, amigão, beleza, isso aí mesmo. Questão 40. A questão 40, ela se refere ao campo 1. O campo 1, nós vimos lá no texto que fala o quê, Josmar? O campo 1 fala o seguinte, é um processo que tem quantos dígitos? 5 dígitos, não é isso? 5 dígitos, vamos lá. Ó. Questão 40. Se for estabelecida a restrição que no campo 1, nós sabemos que o campo 1, digite o número do processo com 5 dígitos. Então, 5 dígitos. Processo, a ordem importa. E se a ordem importa, não tem divisão. Tá bom, continua. Se for estabelecida a restrição no campo 1, referente ao número do processo, olha só, até 4, só marca pra gente, até 4, linha de cima, até 4 dos 5 dígitos poderão ser iguais. Isso aí mesmo. Até 4 dos 5 dígitos poderão ser iguais. Se for estabelecida a restrição de que no campo 1, nós sabemos que o campo 1 é um processo que possui 5 dígitos, né? Referente ao número do processo, até 4 dos 5 dígitos poderão ser iguais. Então, a quantidade de possibilidades para esse número é igual a. Então, a quantidade de possibilidades para esse número é igual a. São 5 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5. Não fala nada, então é de 0 a 9, não é isso? 0 a 9, sistema decimal. O que você conclui? Que até 4 dos 5 dígitos podem ser iguais. 2 podem ser iguais? Sim ou não? 3 dígitos podem ser iguais? 4 dígitos podem ser iguais? Mas se eu calcular 2 dígitos iguais, 2 iguais, podem ser esses aqui? Esses aqui 2 serem iguais? Mas pode ser o primeiro e o terceiro? Pode ser o primeiro e o quarto? Pode ser o primeiro e o quinto? Não, mas vai ser o terceiro e o quarto. 2 iguais. Não, 3 iguais agora. Pode ser os 3 primeiros? É muita coisa, meu Deus do céu. 4 iguais. Se for pensar assim, vai passar mal, não vai nem conseguir fazer a questão. Mas aí a gente pensa diferente. A gente pensa, Osmar, eu não vou calcular aquilo que serve. Vou calcular o geral e tirar aquilo que não serve. Se até 4 podem ser iguais, o que é que não serve para a gente? Quando os 5 forem iguais, acabou, a questão está pronta. Então você calcula o geral. Cálculo geral. O que é o geral? 1, 2, 3, 4, 5. É tudo. Todos iguais, todos diferentes, 2 iguais, diferentes. A galera geral, então vai ser 10 possibilidades, 10, 10, 10 e 10. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zerinhos. Então, 100 mil. 100 mil coisas é o geral. Mas eu vou tirar aquilo que não serve para mim. O que não serve para mim? Quando todos forem iguais. Só faz uma continha boba. 1, 2, 3, 4, 5. Todos iguais. Todos os dígitos iguais. Todos iguais. Todos os dígitos iguais. Então me acompanha. Para cá, quantas? 10. Depois, uma possibilidade. É ou não é? Todos iguais. Uma e uma. Então, ó, como é que fica fácil? 100 mil menos 10, que dá 99.900.
990. Essa é a resposta. Pela exclusão fica muito mais simples. Ou seja, calculo tudo e tiro aquilo que não serve para mim. Copie a resolução, por favor. Vou encontrar outra aqui para a gente fazer. Bem legal. Também vamos pensar assim também. Faz a 38, que é boa. Na parte da análise combinatória, que eu não passei a teoria para vocês, eu vou passar ainda, tem a prova da Polícia Federal 2004 comentada, tá? De análise combinatória. Aí vocês, eu não vou nem fazer ela aqui para não perder tempo. Aí você olha o comentário que ganha até tempo, tá bom? É bem legal. Aí como já está comentada, para não estar perdendo tempo, fazer outras. 38. Fala assim, vamos ler a 38 juntos. Isso. Paulo e Pedro estão em uma sala que possui 10 cadeiras dispostas em uma fila. Já percebi que a ordem importa, né? Falou em fila, não tem divisão. Tá bom, vamos lá. Em uma fila. O número de diferentes maneiras ou formas pelas quais Pedro e Paulo podem escolher seus lugares para sentar, de modo que fique ao menos uma cadeira vazia entre eles. É igual a fica ao menos uma cadeira vazia entre eles. É igual a. Então são 10, né? São 10 cadeiras. Eu lembrei de uma questão tão boa aqui. Eu só encontro essa questão aqui, tá? Uma questão da ESAF. Ela é ótima. Essa também é da ESAF. Olha só. Paulo e Pedro estão em uma sala que possui 10 cadeiras. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha que questão legal. Disposta em uma fila. O número de diferentes formas. Melhores questões que existem nas combinatórias. CESP e ESAF. Eu acho que a ESAF é ainda mais difícil. Tá? Elas são uma... tem uma aqui, eu quero encontrar uma do MPU aqui. Ela está aqui no meio jogada aqui. Eu vou encontrar ela. Essa foi de gestor. Essa é legal. Porque olha só. Paulo e Pedro estão em uma sala que possui 10 cadeiras, dispostas em uma fila. O número de diferentes formas pelas quais Pedro e Paulo podem escolher seus lugares, de modo que, marca para a gente, amigão, de modo que fique ao menos uma cadeira, só marcar para você aqui, ao menos uma cadeira vazia entre eles. Ó, de modo que fique ao menos uma cadeira vazia entre eles. Vem cá. Não é ficar uma cadeira vazia entre eles, é ficar o quê? Ao menos uma. Podem ficar 2. Podem ficar 3. Podem ficar 4. 5, 6, 7, até mesmo 8 vazias. Quando estiverem aonde? Nas pontinhas, nas extremidades. Você vai calcular uma vazia, 2 vazias, 3 vazias, 4 vazias? Vai fazer isso? Nunca. Vai fazer por quê? Pela exclusão também. Como é que é isso? Calculo todas as maneiras que eles podem sentar-se e depois tiro o quê? O que não serve para a gente? Quando eles estão o quê? Bora? Ao menos uma cadeira vazia. Só não serve quando estão o quê? Juntos. Não é verdade? Só não serve quando estão juntinhos. Então eu faço o seguinte, ó. Calcular o geral. Calcular o geral. Calcular o geral é pensar assim, ó. Para Pedro, ele tem quantas possibilidades de escolha? 10. E para Paulo, 9. 90 maneiras é o geral. Quer ver? Observa aqui então. Aqui, ó. Vem comigo. Ó. Se Pedro estiver aqui, sobra quantos para Paulo? 9. Se Pedro estiver aqui, quantos para Paulo? 9. Depois, 9. 10 vezes 9, 90 maneiras. Beleza? Então tem 90 maneiras distintas deles sentarem juntos e separados. Certo? Aqui eles estão juntos e separados. Vou colocar aqui, ó. Juntos
juntos e separados. Beleza? Estão juntos e separados. Mas, Josimar, isso aqui serve para a gente? Separados? Serve. Só não serve quando eles estão o quê? Só não serve quando eles estão o quê? Juntos. Então eu vou retirar eles juntos. O que não serve? Não serve eles juntos. E eles juntos? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juntos. Vamos calcular eles juntos? Vem comigo então, ó. Juntos. É ou não é? Vem comigo, ó. Pedro e Paulo. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas se é Pedro e Paulo, pode ser o que também? Paulo e Pedro. Não pode ser? Vezes 2. 18. Concorda comigo? Porque pode ser Pedro e Paulo, Pedro e Paulo, Pedro e Paulo, Pedro e Paulo, 9 vezes. Mas pode ser Paulo e Pedro, Paulo e Pedro, Paulo e Pedro. Então, Josmar, de 90, 18 não servem. Resposta: 72 maneiras distintas para que haja ao menos uma cadeira vazia entre eles. Certo? Ao menos uma vazia entre eles. Ótimo. Vou fazer uma questãozinha aqui para chamar a atenção só para um detalhe, tá? Que é importante saber. E assim, muitas pessoas confundem isso. E o CESP ele adora fazer isso, aí engana muita gente. Mas só que a gente não vai enganar, não. Quer ver? É a questão 69. Faz a questão 69 comigo, por favor. Questão 69. Isso mesmo. Diz assim, ó. 69. Considere que se deseja produzir códigos de 7 caracteres e que os 3 primeiros caracteres sejam letras escolhidas entre as 26 do alfabeto. E os 4 últimos sejam algarismos de 0 a 9. Com relação a essa construção de códigos, julgue os itens subsequentes. Então, são códigos. Esses são códigos, a ordem importa, não tem divisão. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. É isso mesmo, gente? É, né? Os 3 primeiros são letras. Os 4 últimos são algarismos, certo? Então, aqui são letras. E os 4 últimos algarismos. Os 3 primeiros caracteres sejam entre as 26 do alfabeto, beleza? E os 4 últimos, de 0 a 9. Item 1 fala o seguinte. Item 1. Fala assim, ó. A quantidade de códigos o quê? Distintos que começam com AMX é igual a 10 à quarta. Códigos o quê? Distintos. Observação antes. Abre uma observaçãozinha rapidão aí para mim. Vou copiar aqui, depois você copia.
Só uma observaçãozinha, tá? Eu acho muito importante ela, porque quando a pessoa vê a palavra distintos, ela tem uma interpretação e às vezes não é aquilo que ela pensa que é. E o César sabe fazer muito bem isso para confundir o candidato. Olha só. Resumir aqui mais ou menos, tá? Fala assim, ó, observação. Eu te dei os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, beleza? Te dei os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Aí a letra A pergunta assim, ó, quantos códigos, né? Quantos códigos distintos de 3 algarismos, né? Interrogação, podem ser formados, tá? Então tá aqui, ó, 1, 2, 3. A segunda pergunta é, quantos códigos de 3 algarismos podem ser formados? Aí tem aqui, 1, 2, 3. Aí o terceiro tem, quantos códigos de 3 algarismos distintos podem ser formados? 1, 2, 3. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, vamos comigo, ó. Preste atenção, por favor. Quantos códigos distintos de 3 algarismos, usando 1, 2, 3, 4, 5? Para a primeira posição, quantas possibilidades? 5. Para a segunda, 5 de novo. Mas Josimar, apareceu o nome distintos, e eu sei disso. E o César faz de propósito. Pensa comigo uma coisa. Códigos distintos é uma coisa. Códigos de algarismos distintos é outra situação. E só perguntar quantos códigos, observe a interpretação. Se eu tenho o código, o exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu montar aqui o exemplo, 2, 2, 2, né? Um pouquinho maior. Se eu coloco 2, 2, 2, 2, 2, 3. Esses códigos, eles têm algarismos repetidos? Tem ou não tem? Tem. Mas eles são iguais? Não. O código 222, 223, 224, 255, 551, 553, 555, 566, eles repetem algarismos entre si, mas eles continuam distintos. Então, códigos distintos, eu posso repetir algarismos entre eles, que os códigos no geral, no total, o código, ele permanece distinto. Então, falar códigos distintos e falar só quantos códigos dá na mesma. Códigos distintos, 5, 5 e 5. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Quantos códigos de 3 algarismos? 5, 5, 5. Que também dá 125. Está entendendo? Agora, quando eu falo para você quantos códigos de 3 algarismos distintos, aí Josimar é 5, o algarismo é o quê? Distinto. 4, 3. Aí você fala para você mesmo, Josimar, além dos códigos, dos 60 códigos serem distintos entre si, os algarismos que formam eles também são distintos. Eu tenho 125, derramando é tudo aqui. Eu tenho 125 códigos distintos na letra A, porém os algarismos podem repetir entre si. Na letra C, eu tenho 60 códigos distintos formados com algarismos também distintos. Tá bom? Então, falar códigos distintos, os códigos que são distintos. Falar códigos de algarismos distintos, além dos códigos serem distintos, os algarismos entre eles também são distintos. Tá bom? Então, nunca pensar desse jeito. A gente aprende assim, gente, quando aparecer distintos, vem diminuindo. É mentira. Isso é para economizar raciocínio. E aqui não existe isso aqui, não. Todo detalhe eu vou ensinar para vocês. Tudo aquilo que eu vi um dia eu tenho que falar. Mesmo que não seja tão bom assim. Mas tem que falar. Então, códigos distintos, algarismos distintos. Todos são códigos distintos. Agora, cabe se os algarismos entre eles são distintos ou não são distintos. Mas que todos são distintos, são. Os códigos formados são. Então, copie rapidamente que eu vou apagar para que possamos fazer a questão 69 que se refere a esse assunto aqui. Copie rapidamente aí, por favor.
achar aquela questão aqui, acho que não está aqui não. Continuar então. Vamos fazer a questão, continuar na questão, né? Vou apagar aqui rapidamente. Vamos lá. Na letra, questão 69, né? Questão 69. Letra A. A quantidade de códigos distintos. Pode repetir, sim ou não? Pode, não tem problema. Porque o código que é distinto, né, Josmar? Então, letra A. Melhor, número 1, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Começando com AMX. Se começa com AMX, para a primeira posição tem quantas possibilidades? Uma, que é a letra A. Uma e uma. Uma, porque só pode ser A, só pode ser M, só pode ser X. Mas, Josimar, códigos distintos. Ah, tá vendo aí? Aqui são algarismos. Algarismos? Quantos para cá? 10. E depois? 10 ou 9? 10 de novo, porque os códigos que são distintos. Ele não falou códigos de caracteres distintos. Códigos distintos, pode repetir. Então é 10 à quarta mesmo, né? 10 à quarta. 10 à quarta. Certo, né? Certo. Item 2. A quantidade de códigos que começam com a letra Z, terminam com o algarismo 0 e agora sim. E tem todos os caracteres o quê? Distintos. Então, além dos códigos serem distintos agora, Josmar, os caracteres que formam esse código também são distintos. Vamos lá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Tem restrições aqui, né? Começam com Z. Começam com a letra Z. Terminam com 0. Termina com 0. E tem todos os caracteres distintos. Então, lá, uma possibilidade. Já usei uma, já não são 26? Menos uma, 25. Depois, 24. Já usei o 0, não já? Ah, aqui tem que ser o 0, desculpa. Uma possibilidade. Já usei um, sobraram quantas? 9, 8, 7. 25, 24, 9, 8, 7, 1. Dá conta aí? É inferior a 300 mil, né? Eu acho que é 302 mil alguma coisa, tá? Depois você vê aí. Dá 302 mil e alguma coisa. Ele fala que é inferior. Vou tentar errado. Dá 302 mil alguma coisa isso aí. Depois você faz a continha. Dia da prova, tem que fazer. Né? Chato é isso. Mas o CESP é muito difícil acontecer isso aqui, tá? Não é comum, não. O CESP ele não quer saber se você sabe fazer continha, né? Ele quer saber o seu raciocínio. Porque o que mais tem é computador na Polícia Federal, meu filho. Né? E todo celular também tem. Então, não é verdade? Então, o raciocínio. Mas é 302.013, uma coisa assim. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o quê? Caderninho aí de novo. Deu a perceber a ordem portal, não deu? Agora eu vou detalhar um pouquinho mais com relação a quando falam juntos, separados, quando eu quero pessoas juntas, pessoas separadas, tá? A questão de anagramas, com letras repetidas ou não repetidas. Então coloca um títulozinho aí, coloca assim, anagramas. Tá? Mas não foge esse princípio que a gente está aprendendo, tá? Não foge mesmo. É essa ideia aqui mesmo. Anagramas, 2 pontos. Você coloca bem assim, ó. Anagramas é a formação de novas palavras. Formação de novas palavras com ou sem significado.
Formação de novas palavras com ou sem significado. Formação de novas palavras com ou sem significado. Pode ser? Então coloca assim, exemplo. Exemplo. Quantos anagramas, vamos lá. Vamos fazer esse exemplo primeiro, depois eu vou passar para as questões de concurso, tá? Primeiro a gente aprende, depois a gente aplica. Quantos anagramas podem ser formados? Quantos anagramas podem ser formados com a palavra lógica? Letra A embaixo. Aí tem a letrinha A. Quantos começam por vogal? Quantos começam por vogal? Letra B. Letra B. Quantos começam por vogal e terminam com consoante? Quantos começam por vogal e terminam com consoante? Letra C. Quantos possuem as letras L e G juntas? Quantos possuem as letras L e G juntas? Próxima letrinha. Quantos possuem, com os anagramas, Quantos possuem as vogais juntas em ordem alfabética? Próxima letrinha. Quantos possuem as vogais juntas? Só isso, juntas. A outra era juntas em ordem alfabética. Essa próxima é juntas. E a outra é quantos possuem as vogais em ordem alfabética? Entenderam? A primeira é juntas em ordem alfabética, a outra juntas e a outra em ordem alfabética. Tem a diferença? Pode ser? Vamos lá? Olha só. Esse tipo de questão é bacana porque você vai perceber que eu coloquei com a palavra lógica, mas depois eu vou criar alguns exemplos dentro da nossa realidade aqui. Como o CESP ele fez aquela questão que estava perseguindo o investigado, É uma técnica de perseguição, de acompanhamento ao investigado, Eu poderia colocar também essa forma. Quero acompanhar um investigado está ali, está sendo feita investigação sobre uma pessoa X, E vai ser feita uma ordem aqui, de uma perseguição. Tem dois agentes que têm que ficar sempre juntos, digamos, não é? Ou sempre o primeiro tem que ser o André, o último tem que ser o Bernardo. De quais maneiras que eu posso formar essa fila, essa ordem aí, não é? E assim vai. Toma aqui comigo, ó. Primeiro a gente treina palavra lógica, certo? Palavra lógica. Primeira pergunta foi quantos anagramas podemos formar, não é isso? Osmar, o CESP gosta de anagramas? Gosta. Prova da ANEL. 2000 e quanto? ANEL agora? 2008? Foi 2008. Foi 2008. O Pedro passou nela, foi 2008. Prova da ANEL. Perguntava assim, ó. Ele mandava, mas era uma questão de análise combinatória junto com probabilidade. Ele perguntava assim, seriam formadas palavras, a palavra anel, começavam com A e terminavam com A, uma coisa assim. Com a chance de eu sortear uma palavra e aparecer não sei o quê. E também prova da ANAC, com a palavra aeroporto. Foi o CESP analista, no 2009, com a palavra aeroporto. Então, assim, o CESP ele gosta de anagramas. Então, observa.
Lógica. Quantos anagramas eu posso formar com a palavra lógica? Nós temos quantas letrinhas? E iremos primeiramente trabalhar com anagramas com letras diferentes. Daqui a pouco a gente começa com letras repetidas, tá bom? Primeiramente, anagramas com letras diferentes, depois repetidas. Então, olha só, palavra lógica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos o quê? 6, né? 6 possibilidades. Para a primeira posição, eu tenho quantas possibilidades de letras? 6. Depois, 5, 4, 3, 2, 1. Não é? Então, nós temos quantos anagramas aí, Josimar? Nós temos 720 anagramas. Quem quiser pela formulazinha, é uma questão de permutação, né? P de N, que é N fatorial. Que é P de 6, que é 6 fatorial, que é isso aqui. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que eu particularmente não gosto muito daqui, né? Porque quando começar restrições, aí não serve para nada isso aqui. Quer isso aqui dois juntos, tem que ser o Pedro no terceiro lugar, o outro tem que ser... Pronto. Prova da Polícia Federal 2004. Hércules ia fazer uma lista com 12 trabalhos. Por quê? Porque matou toda a sua família. E para espiar o seu crime, foi lhe dado pelo rei Euristeu uma lista de 12 trabalhos. Entre os 12 trabalhos tinha matar o leão de Nemé, capturar a cós de Serinéia e o javali de Erimanto. Aí começou. Vamos fazer daqui a pouco essa questão? Ela é bem legal. Então, ó, P de N, N fatorial. P de 6 fatorial, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fatorial, 720. Tá bom? Pela formulazinha está aqui. Se não quiser, 6 possibilidades, qualquer uma das 6 letras. 5 possibilidades, 4, 3, 2, 1. Mas a letra A fala o que pra gente? Quem fala a letra A? Fala o que é a letra A? Quantas começam por vogal? Então tem restrição, né? Começam por vogal. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se começa por vogal, restrição, vogal, né? Para essa posição, eu tenho quantas possibilidades? Bora? Quantas? 3 possibilidades, muito bom, tenho 3 vogais. Já usei uma possibilidade. Sobraram quantas agora? 5 possibilidades. Depois, 4, 3, 2, 1. Tá? Eu ditei para esse, estava... Copia só a resolução, depois você copia delas. Tá? 3, 5, 4, 3, 2, 1. Dá quanto aqui? 360. 360. Aí a letra B fala o seguinte: quantos anagramas podem ser formados com a palavra lógica que... Como é que é? Então tem 2 restrições. Começam com vogal e terminam com consoante. Não é? Então lá. Por vogal, quantas possibilidades? 3. Primeiro eu quero que você vá até as restrições, tá bom? Já usei uma possibilidade, tudo bem. Vá para a segunda restrição, consoantes, quantas possibilidades? 3. Já usei uma também. Já usei quantas possibilidades, Osmar? 2 possibilidades. Porque eu já preenchi 2 tracinhos. Então, sobraram aqui? 4, 3, 2, 1. Certo? Dá quantos aqui? 24, 7, 2, vezes 3, 216, né? 216. Então, 216. Beleza. Letra C. As letras L e G juntas? Então, vamos lá comigo, ó. Quer saber as letras L e G juntas? Quantos anagramas formados com a palavra lógica possuem as letras L e G juntas? Né? Pode ser na fila do cinema, tem 6 pessoas, um casal de namorado, querem ficar sempre juntinhos. Não é? Não pode ser assim? Quantas vezes podem sentar naquela fila do cinema? Né? Então, olha só. Ou, uma questão que eu vi da Polícia Civil aqui do DF, né? Bem legal. Ou era uma... Como é que era, meu Deus do céu, me lembra? Era assim. O suspeito iria investigar... Não. O réu iria localizar o suspeito. Tinha vários suspeitos. Identificação de suspeitos, né? Você fica falar aqui na delegacia, o cara ficava aqui e colocava os suspeitos lá.
Aí ele ia identificar quem eram os suspeitos, entendeu? Aí de quantas maneiras eu poderia colocar aquelas pessoas numa fila. Entendeu? Então, quer dizer, é uma questão também que pode aplicar isso aqui. Tá? Então, olha só. 16. Letra C. Eu quero o quê? As letras L e G juntas. As letras L e G juntas, você pensa bem assim, ó. Lógica. Josmar, eu quero as letras L e G juntas. Quando isso acontecer, quando falar para você que quer as letras juntas, quando isso acontecer, quer as letras juntas, você imagina o seguinte. Você fala assim, ó. Essa, digamos, você fala assim, ó. Aqui eu tenho a letra L, tá? Aqui eu tenho a letra G. Eu quero que elas fiquem o quê? Juntas. Então eu vou só juntar as duas. Juntei as duas letras. Onde elas forem, elas vão sempre o quê? Juntinhas. Então o que você imagina? Imagina o seguinte, então. Faça assim, ó. Josimar, eu não tenho mais dois símbolos, eu tenho apenas um símbolo. Então, quando quer que fiquem juntas, imagine que é apenas uma letra. Ou seja, apenas um símbolo. Tá bom? Então, ao invés de nós termos 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, não temos mais isso, Josimar. Nós temos o L e G sendo uma, O, I, C e A. Nós temos quantos símbolos? 5 símbolos. 1, 2, 3, 4, 5. Tá ok? Como se fossem pessoas também. As pessoas vão ficar juntas, não são mais duas, são apenas uma pessoa. Tá bom? Então, quando você junta eles, é como se fosse aqui, apenas um símbolo. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Que dá quanto aqui? 120. Mas, Josimar, eu posso ter elas juntas sendo o quê? L e G. Mas eu posso ter tudo de novo com o quê? GL, muito bom. Não falou juntas em ordem alfabética, prova da Polícia Federal. Não foi Polícia Federal. Uma prova muito bem feita pelo SESC, fiquei assim impressionado. Iremos fazer na próxima aula essa questão, a questão de probabilidade, mas parece muito de polícia. Porque a questão fala, sabe como? Fala assim, ó. Ah, Jesus Cristo. O gato comeu a questão. Eu vou achar só de raiva agora. Quer ver? Não vou achar nada. Falava bem assim, que muita sua realidade. E não foi nem prova de polícia. Falava que ia ser feito um... Deixa pra lá. Ah, não. Depois eu encontro ela. Mas falava bem assim, que aconteceu um delito numa residência, né? E o agente iria fazer o delegado iria fazer 10 tarefas. Entre as 10 tarefas que ele ia realizar naquela investigação, tinha que ter, procurar por arrombamento de portas e janelas, procurar por impressões digitais e procurar arma do crime. Parece mais de polícia, mas não foi prova de concurso de polícia, mas o CESP que fez. Mas totalmente parece de polícia, porque olha só, das 10 tarefas de um delegado, ele citou 3, que era procurar por arrombamento de portas e janelas, procurar por impressões digitais e procurar arma do crime. Mas aí ele colocou bem assim, ó, de quantas maneiras ele poderia preparar essas 10 tarefas, uma lista com essas 10 tarefas, em que teria que ter arrombamento de portas e janelas e procurar por arma do crime nesta ordem, juntas. Ah, é diferente. Eu coloquei essas 2 tarefas como se fosse uma e somente nessa ordem. Entendeu? Aqui não, eu quero as letras L e G juntas. Só falou isso. Mas falasse na questão, quantos anagramas podem ser formados em que as letras L e G estejam juntas e nesta ordem? Aí tudo bem. Aí só seria quanto? Mas só juntas é quanto? 240. Porque é vezes 2. Beleza? Então se fala juntas ou fala nesta ordem, correto? Ah, tá, não está nessa lista aqui mesmo, não, está na lista de probabilidade a questão. É por isso que eu não encontrei.
Tá? É uma questão que envolve análise combinatória e probabilidade. Primeiro eu tinha que encontrar todas as maneiras, depois arma do crime e impressões digitais nessa ordem, fazer a probabilidade. Por isso que eu não encontrei. Próxima aula, certeza fazer essa questão, que ela é top de linha. Tá? E é feita pelo CESP. Então, olha só, então 240. Se falasse só em ordem alfabética, 120. Mas falou juntas, tanto faz. Letra D. As vogais juntas e em ordem alfabética. Palavra lógica. Lógica. A palavra lógica em que as vogais estejam juntas em ordem alfabética. Então me ajuda. O e A. Não são as vogais? O e A são as vogais. Se eu quero juntas e em ordem alfabética, o O, o I e o A, juntas, já viram o quê? Uma letra. Tem que ser em ordem o quê? Alfabética. Então, A e O. Não é? A e O. Então, ao invés de nós termos 6 letras, Josimar, nós não teremos 6 letras. Teremos o quê? O L, o G, o C e o O e A sendo a quarta letra, o quarto símbolo. Então, 1, 2, 3, 4. Para a primeira posição, 4 possibilidades. Para a outra, 3, 2, 1. Nós temos 24 anagramas em que as vogais estão juntas e em ordem alfabética. Certo? Juntas e em ordem alfabética. 24, juntas e em ordem alfabética. Juntas e em ordem alfabética. Vamos continuar. Olha só. Estou com a garganta ruim. Mas está ótimo. Dá para fazer até o final. A letra E fala o que para a gente? As vogais juntas. Então eu vou aproveitar a letra D, pode ser? A letra D fala as vogais juntas em ordem alfabética. Eu vou colar essas 3 vogais e vou fazer como se fosse um símbolo só. Então dá 24. Mas se eu falo para você que eu quero as vogais juntas, elas podem ficar em qualquer ordem entre si. Então eu vou apagar aqui a letrinha D. Vou colocar como se fosse a letra E. Você copia tudo isso aqui de novo. Só que é o seguinte aqui agora, ó, acrescenta, ó. A e O, não é? Pode ser em qualquer ordem. Então você faz 1, 2, 3. Em quantas ordens as vogais podem ficar entre si? Entre elas, bora? 3, 2, 1. Que dá quanto? 6. Eu tenho, então, na verdade, o quê? Eu tenho 24 vezes 6. Que dá quanto? 144. Certo? A letra D era as vogais juntas em ordem alfabética. A letra E são as vogais juntas, ou seja, elas podem ficar em qualquer ordem entre si. Então, eu tenho 24 A, I, O. Eu tenho 24 A, O, I. Eu tenho 24 I, O, A. Eu tenho 24 I, A, O. Eu tenho 24 O, A, I. Eu tenho 24 O, A, O, I, A. Então, eu tenho 6 vezes 24, que dá quanto? 144. Tá bom? Então, as vogais juntas em ordem alfabética, 24. As vogais juntas, 144. E agora a letra F, que é a melhor. Eu quero as vogais em ordem alfabética. Não é isso? É ou não? Letra F? Eu não fiz, não? Tem mais outra, não, que eu ditei? Vê aí. Então, eu queria a letra F, se eu não ditei. Letra F. Quantos possuem as vogais em ordem alfabética? Tinha essa aí, não tinha, não? Tinha? Então tá, você não copiou, vai lá. Então, quantos possuem as vogais em ordem alfabética? Essa é legal. Porque imagina só comigo, Josimar, ter
as vogais em ordem alfabética significa o quê? Ter as vogais em ordem alfabética significa o quê para mim? Elas podem estar juntas? Podem estar separadas? Posso ter duas no começo ou no final? Só tem que ser A, I, O. Não é ordem alfabética? A, I, O? A, I, O. A, I, O. A, I, O. Beleza, A, I, O. A, I, O. Pode estar no começo as três? Juntinhas? E vir as consoantes? Eu posso ter A, I, O intercaladas? Eu posso ter A e O no final? Eu posso ter o A e o I no começo e o O no final? Eu posso ter um monte de coisa aí. Mas elas têm que estar em ordem alfabética. Eu posso ter uma questão dessa. Quero formar uma fila com 6 pessoas. Mas uma coisa eu sei. André, Beto e Caio. André tem que estar na frente do Beto e o Beto na frente do Caio. O César fez uma questão dessa uma vez. Ele não falou juntos e não falou separados. Só falou o seguinte. Eu tenho 6, eu tenho 5, eu tenho 10, não interessa. Eu tenho 6 pessoas, por exemplo. Entre as 6 pessoas tem André, Beto e Caio. O André tem que estar na frente do Beto. E o Beto na frente do Caio. Eles podem estar juntos? Separados? Beto no começo, André no começo, Beto e Caio aqui no final? Não interessa. Entendeu? Eu só sei de uma coisa. A palavra lógica. Na palavra lógica, as vogais têm que estar em ordem alfabética. Podem estar juntas ou separadas, não me interessa. Desde que apareça em ordem alfabética. Eu vi uma questão dessa na vida só até hoje. Assim, teve essa do CESP, mas desse modelinho exato, foi para o do MPU 2004, foi a ESAF que fez. Eram 3 quadros de Gattuso e 3 quadros de Portinari, expostos em uma parede, da direita para a esquerda, todos assinados e datados. Mas a pergunta era, de quantas maneiras você pode colocar esses 6 quadros, desde que os quadros de Gattuso estejam em ordem cronológica? Não mudou nada a palavra lógica. Eu tenho na palavra lógica 3 vogais e eu tenho 3 consoantes. A pergunta é, quantos são os anagramas que eu posso formar em que as vogais estejam em ordem alfabética? Podem estar juntas, podem estar separadas, mas devem estar em ordem alfabética. Vamos lá? Deixa eu te ensinar como é que você faz. É bem legalzinho. Parece complicado, não parece? Porque você pensa, meu Deus do céu, elas podem ficar juntas, elas podem ficar separadas, posso ter 2 juntas e uma separada, posso ter todas juntas, posso ter todas separadas, mas tem que estar em ordem alfabética. Aí você faz assim comigo, ó, vem comigo, que eu vou criar a letra G depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos criar tudo? Todas as palavras que a gente pode criar? Vamos lá, todas elas? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Concorda comigo? Dentro de 6, 5, 4, 3, 2, 1, Josimar, dentro de 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, aqui tem tudo. Aqui tem as vogais juntas, aqui tem as vogais separadas, tem qualquer ordem, tem ordem, tem ou não tem tudo? Agora me ajuda, hein? Você que responde para mim, você que responde. Aqui dentro eu tenho as vogais juntas, eu tenho as vogais separadas, eu tenho em ordem alfabética, eu tenho em qualquer ordem. Eu te faço uma pergunta. As vogais estarem juntas ou separadas, serve? Serve. Não serve? Isso não importa. Estar em ordem alfabética serve? Serve. Qual é a única situação que não serve para a gente aqui dentro? Estar em qualquer ordem. Concorda comigo? Elas podem estar juntas, elas podem estar separadas e elas podem estar em ordem alfabética. Elas só não podem estar em qualquer ordem. Você vai imaginar junto comigo agora. Olha aqui para cima, essa parte aqui. Imagine só as vogais comigo. Só as vogais, Josmar, estou imaginando só elas. Imagina só o A e O. Comece a imaginar só as 3 letrinhas junto comigo. Estou imaginando. Agora imagine elas 3. Em quantas ordens que elas podem ficar só entre elas? Só entre elas. Quantas ordens que elas podem aparecer aqui só entre elas?
3 vezes 2 vezes 1. Concorda? Não são 6 maneiras? Sim ou não? Aqui elas podem estar juntas? Serve, serve. Podem estar separadas? Serve, serve. Podem estar em ordem alfabética? Serve, que é só uma. Mas elas podem estar em qualquer ordem? Não. Então o que não serve para a gente aqui dentro, Josmar? Só não serve para a gente aqui dentro quando elas estão em qualquer ordem. Quantas ordens que elas podem ficar entre elas? 3 vezes 2 vezes 1. Em 6 ordens, não é? Mas eu quero que fique 6 ordens entre elas? Não, eu quero que fique quantas ordens entre elas? Uma ordem. Se eu quero uma ordem entre elas, eu tenho que fazer com que esse 6 transforme em que número? 1. Então, como é que eu faço o 6 virar 1? Eu não tenho que retirar isso? E qual é o princípio aqui? Se eu estou multiplicando, como é que eu vou diminuir? Dividindo. Você divide por 3 vezes 2 vezes 1. Porque 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Lá em cima, elas ficam em 6 ordens diferentes. 6 sobre 6 dá 1. Eu faço com que fique apenas em uma ordem. Eu não mexi elas estarem juntas, eu não mexi nelas separadas. Eu só fiz o seguinte, as 6 ordens que elas ficam, eu estou retirando para transformar em uma ordem, porque elas ficam em 6 ordens lá em cima. Se eu quero que fique em uma ordem, eu também divido por 6, porque 6 sobre 6 dá 1. Eu fiz virar apenas uma ordem. Elas permanecem juntas, elas permanecem separadas, elas só não permanecem em qualquer ordem. Eu tirei as ordens delas. Porque em quantas ordens que elas ficam lá em cima? 6. Então tem que virar quanto? Uma ordem, que é a ordem alfabética. Eu também dividi por 6. Então, 3, 2, 1, 3, 2, 1. 6 vezes 5 vezes 4, 120. Então, nós temos 120 anagramas em que as vogais estão em ordem alfabética, podendo estar juntas ou separadas, não me interessa. Agora, vamos mudar então. Letra G. E se eu falasse diferente para você? Se eu falasse assim, ó, quantos anagramas possuem as vogais e as consoantes em ordem alfabética entre si? Entendeu o que eu fiz falar? Não? Então, deixa eu explicar. Esse português meu é difícil mesmo. Olha só. Quantos anagramas possuem as vogais em... Vou separar então. Copia assim, ó. Quantos anagramas possuem as vogais em ordem alfabética entre si e as consoantes em ordem alfabética entre si? Entendeu? Eu quero as vogais e as consoantes em ordem alfabética, mas entre elas, entendeu? Vogal com vogal, consoante com consoante. Porque se eu perguntar para você quantos anagramas possuem as vogais em ordem alfabética, só quantas palavras temos aí? Só uma, que é a palavra lógica, você coloca em ordem alfabética. Não é verdade? Se eu for colocar as letras em ordem alfabética aqui, ó, só tem um anagrama. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, quantos anagramas eu posso formar em que as vogais fiquem em ordem alfabética entre si e as consoantes em ordem alfabética entre si? Entendeu a jogada? Eu não falei todas as letras em ordem alfabética, porque se forem todas as letras em ordem alfabética, é só um anagrama. Mas são as vogais entre si e as consoantes entre si. Me acompanha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Certo? Vamos retirar a ordem das vogais e fazer virar apenas uma ordem? Divido por quanto? 3, 2, 1. Vamos fazer com que as ordens, tirar antes e fazer virar só uma ordem? Quantos? Divido por quanto? 3, 2, 1. Entendeu a jogada? O que eu fiz? Eu percebi que as vogais elas têm 6 ordens entre elas. Então eu dividi por 6 para virar uma ordem. Eu percebi que as consoantes entre elas possuem 6 ordens. Para tirar as ordens e virar uma ordem, eu também divido por 3, 2, 1. Então fica, ó, 3, 2, 1, que dá 6. 3, 3, 2, 2, 1, 1. Sobrou 5 vezes 4, que dá quanto, Josmar? Que dá 20. Nós temos 20 anagramas em que as vogais estão em ordem alfabética entre si e as consoantes em ordem alfabética entre si.
Então, em homenagem a esse raciocínio, fazer uma questãozinha. Vamos fazer aqui, ó. Questão de número 24. Questão 24. Você vai procurar aí, amigo, pra nós? Ele tá aí? Ah, tá. Beleza. 24. Não. 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 Pode descer aí agora. Isso, valeu, obrigado. Fala assim, ó. O que eu havia falado para vocês, né? Fala assim, ó. Paulo possui 3 quadros de Gattuso e 3 de Portinari. E quer expô-los em uma mesma parede. Não, em uma mesma parede, tá certo. Lado a lado. Todos os 6 quadros são assinados e datados. Para Paulo, os quadros podem ser dispostos em qualquer ordem, desde que os de Gattuso apareçam ordenados entre si em ordem cronológica, da esquerda para a direita. O número de diferentes maneiras que os 6 quadros podem ser expostos é igual a. Então, são 6 quadros, não são 6 quadros? Então, você pensa assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas maneiras, de forma geral, eu posso expor esses 6 quadros? Então, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não é? Mas o de Gattuso tem que estar em ordem o quê? Cronológica. Então, entre si, né? Que ele falou? Então, em quantas ordens que os quadros de Gattuso ficam entre eles? 6, 3, 2, 1. Então, eu faço aqui embaixo? 3, 2, 1. É a mesma aplicação da palavra lógica, com as vogais em ordem alfabética. 6 vezes 5 vezes 4, 120, tá? Resposta letra D. 24 é D. Acho que eu abri lá errado lá atrás. Quer ver? Deixa eu ver. 24 é D. Não está certo. 24 é D. Vamos fazer a 23? Esse é um assunto que, assim, para ser bem sincero para você, tem que fazer muito. Você percebe isso? Assim, eu, por mim, eu teria outra aula só sobre isso aqui. Só esse assunto. Eu tenho que falar, a próxima ainda eu vou continuar com alguns detalhes aqui, tá? Eu vou verificar se está com tempo, porque falta probabilidade ainda para a gente ver. E assim, eu quero dar todos os assuntos de maneira correta, sem deixar nada para trás. Como eu tenho feito desde o início. Você pode ter certeza disso, que eu não economizei em momento algum nenhuma informação. Muito pelo contrário, eu até exagerei algumas vezes. Tá? Então, eu quero terminar com vocês bacana. Vou passar com o Dyer. Se tem condições de ter outra aula. Se tiver, bem. Tá? A gente vai tentar fechar a próxima aula. Vamos lá, 23. 4 casais compram ingressos para 8 lugares contíguos em uma mesma fila. Fila, a ordem importa? Importa. A ordem importa? Importa. Então, não tem divisão. Do teatro. O número de diferentes maneiras em que podem sentar-se de modo que A. Homens e mulheres sentem-se em lugares alternados. E que B. Todos os homens sentem-se juntos e todas as mulheres sentem-se juntas, são respectivamente. Então, nós temos aqui, ó, aqui no quadro agora, por favor. Nós temos 4 homens e 4 mulheres. Na letra A, vão sentar numa mesma fila no cinema, lado a lado, e vão ficar em lugares o quê? Alternados. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lugares alternados, Josimar? É. Então, peraí. Homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. Certo? Para a primeira posição, eu tenho quantas possibilidades de homens? 4. Homem aqui de novo, né? 3. Homem. 2. Homem 1. Mulher, mesma coisa. 4, 3, 2, 1. Multiplica. Vai dar 576. Certo? Mas, Josimar, eu comecei com o quê? Com homem. Posso ter tudo de novo?
mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem. Certo? Mais 5, 7 e meia. Somando 1.152. Letra B. Fala que quer o quê? Todos os homens sentem-se juntos e que todas as mulheres sentem-se juntas também. Não é isso? Vamos lá. Eu quero homem, 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 homem. Mulher, 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 mulher. Então eu vou ter, na verdade, para os homens, 4, 3, 2, 1. E 4, 3, 2, 1 para as mulheres também, não é? 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, multiplicar tudo isso, 5, 7 e meia. Só que eu comecei com um bloco de homens e terminei com mulheres. Posso ter tudo de novo o quê? Mulheres e homens. Então, vezes 2. Que dá o quê? 1.152 também. Resposta, letra C de casa. Vou fazer mais uma? Vinte e dois. Vamos lá? Fala assim. Uma empresa tem um quadro de funcionários formado por 3 supervisores. Então, 3 supervisores e 10 técnicos. Todo dia é escalada para um trabalho uma o quê? Equipe. Então, sublinha a palavra equipe. A ordem não importa. Tem divisão. Uma equipe com um supervisor. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Um supervisor e 4 técnicos. Certo? Só filma aqui o quadro aqui para mim, por favor. Isso, obrigado. Então, agora tem um detalhezinho a mais. Olha só. Um supervisor e 4. Quantas equipes diferentes podem ser escaladas? Quantas equipes diferentes podem ser escaladas? Vamos comigo? Ó. Para supervisor, eu tenho quantas possibilidades? 3. Mas não tem divisão? Quantos tracinhos tem aqui? 1. É separado agora. Para técnico, eu tenho quantas possibilidades? 10, 9, 8 e 7. Quantos tracinhos? 4. 4, 3, 2, 1. Beleza? Então, aqui, ó, simplificando. 10 vezes 9, 90. 90 vezes 7, 630. Beleza? Aqui é uma questão de combinação, de divisão, sim, mas ele separou. E na prova da PF 2004 teve uma dessa. Iriam ser formadas equipes com 5 agentes da Polícia Federal, só que tinha agente da Superintendência de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 5, 2 tem que ser de São Paulo e 3 do Rio. Então você faz separado, entendeu? Digamos aqui, ó, só um exemplo aqui a mais, ó. Um exemplo aqui, ó. Tá, só fechar isso aqui. Um exemplo aqui, ó. Por exemplo, você fala assim para você. 3 supervisores e 10 técnicos, né? Eu quero uma equipe com 5, mas eu quero que tenha 2 supervisores e 3 técnicos. São 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 supervisores e 3 técnicos. Aí você faz comigo. Para essa posição, quantas possibilidades? 3. O total que você tem, né? Ó. 3. Depois, 2. Quantos tracinhos? 2, 1. Técnico, quantas possibilidades?
10, 9 e 8. Quantos tracinhos? 3, 2, 1. Isso que seria duas fórmulas multiplicadas, seria combinação de 3 tomados 2 a 2, vezes combinação de 10 tomados 3 a 3. Não preciso. Faça em uma linha. Porque quando eu desenvolver essa fórmula aqui toda, a última linha vai ser isso aqui. Então eu prefiro ir para a última linha alguma vez. Tá bom? Simplificando. 3 com 3, 2 com 2, aqui daria 4. 10 vezes 9, 90, vezes 4, 360. Tá bom? Então, assim, falta eu falar um pouquinho ainda de permutação com letras repetidas, anagramas com repetição. Permutação com repetição e falar um pouquinho mais de combinação. Então, na próxima aula, me lembrar, tá? Se não lembrar, permutação com repetição. Coloca para mim, por favor, tá? Anagramas com letras repetidas. Aí vai mais uma horinha de aula, tá? Uma horinha de aula. A gente, uma hora não, acho que não é isso tudo não. Uns 40 minutos de aula, no máximo. De 30 a 40 minutos, a gente bate forte aqui, tá? Para a gente fechar isso aqui, tá? Alguns detalhes. E depois a gente começa a probabilidade. Você já tem a lista já com vocês de probabilidade. Eu passei por e-mail da turma. Passei as duas listas juntas. Tá? Então, assim, foi bom hoje. Um pouco corrido, né? Mas é porque não tem como não ser corrido isso aqui, tá, gente? É muito assunto para pouco tempo. Tá? E a próxima aula será a nossa última aulinha, né? Espero que você tenha mais uma. Só não vale chorar no final. Tá bom? Então tá bom, gente. Um abração a todos, tá? E uma boa semana que vai começar para todos aí. Até mais.